mexe, faz meu coração bater. Tum, 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 tum. É o amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, crianças, ao nosso encontro de catequese. Estamos aqui mais uma vez reunidos para aprender cada vez mais sobre a pessoa de Cristo Jesus. Então, vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade. Levantemos a nossa mão direita e coloquemos sobre a nossa testa em nome do Pai, depois sobre a nossa barriga em nome do Filho, sobre o nosso ombro esquerdo do Espírito e depois do ombro direito, Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nós vimos no encontro passado sobre Caim e Abel, como o coração de Caim estava corrompido ao ponto dele matar o seu irmão por inveja, por ciúmes. E muitas vezes nós sentimos inveja, ciúmes, fazendo com que as nossas atitudes se tornem atitudes pecaminosas, atitudes erradas, atitudes não coerentes com a nossa vida, com aquilo que buscamos com o nosso ser cristão. E hoje nós iremos aprender um pouco sobre Noé, os patriarcas, e depois vamos dar continuidade aí prosseguindo o nosso itinerário catequético até chegar na pessoa de Jesus Cristo. O Emmanuel disse na aula passada sobre o plano divino de Deus, o quanto Deus é maravilhoso e quanto Deus tem para nós o seu desígnio já pensado desde o início dos tempos, que é a nossa salvação. E para que nós possamos ser salvos, foi aí preparado um caminho muito longo até chegar aos dias atuais. E por esses caminhos passaram diversas pessoas, diversas figuras, e uma das pessoas que iremos aprender hoje é Noé. Quem foi Noé? Noé era um homem simples, que constituiu uma família simples. Lá no início dos tempos da Bíblia, Adão, Eva, Caim, Abel, depois Noé, e ele vivia no vilarejo, praticando aquilo que Deus pedia, com muita justiça, com muita verdade, com muito amor. E por ele ser muito justo, ele foi encantando os olhos de Deus, ao ponto de Deus olhar para Noé e ver que a humanidade não estava mais perdida. Por quê? Naquela época, a humanidade havia se deixado corromper pelo mesmo sentimento que Caim se deixou levar ao ponto de matar o seu irmão. E muitos outros sentimentos, muitos outros pecados, coisas abomináveis que desagradavam a Deus. E aí Deus, ele olhou para Noé ao ponto de encontrar em Noé justiça, ao ponto de encontrar em Noé uma saída, pois a humanidade estava desacreditada. E com o passar do tempo, Deus viu que os homens e as mulheres eram maus. Os homens tinham se esquecido de Deus e estavam vivendo longe do amor. Porém, entre eles, haviam Noé, no qual Deus escolheu para fazer uma aliança. O que é uma aliança? Um pacto, um compromisso de conservar a vida na terra, de conservar a ligação entre o homem e Deus, que estava se perdendo. Os seus pais, por exemplo, os nossos pais, quando se casaram, eles colocaram a aliança um no dedo do outro. Isso significa um pacto de amor entre ambos. Então Deus fez um pacto, um compromisso, uma aliança com Noé. Deus então pediu para que ele construísse assim um barco enorme, gigante, que pudesse abrigar a ele,
a família dele e diversos tipos de animais e plantas, para que depois de um determinado acontecimento, no qual nós iremos ouvir daqui a pouco, ele pudesse dar continuidade a essa aliança, a esse comprometimento dele com Deus. E assim Noé fez. Noé começou a construir um barco enorme, uma arca, e as pessoas no vilarejo onde Noé morava começaram a chamá-lo de maluco, começaram a denegri-lo, e aí, com o passar do tempo, a arca foi ficando pronta. Quando a arca ficou pronta, Noé, obedecendo em tudo a Deus, veio então uma grande chuva, um dilúvio, que exterminou tudo que estava fora da arca. E na arca Noé só havia levado a família dele, uma espécie de cada animal, o macho e a fêmea, um casal de cada espécie, e diversos vegetais, diversas plantas. E aí choveu por 40 dias. E aí a chuva eliminou toda a humanidade, tudo que estava fora da arca. Depois de 40 dias, o sol voltou a brilhar, e aí ele enviou uma pomba para ver se a terra já havia secado, se a água já havia baixado. E aí, se essa pomba trouxesse um ramozinho, um galhozinho de qualquer planta que fosse, era sinal de que a terra já havia aparecido. Entretanto, a primeira vez a pomba não voltou, e assim ele enviou. Uma terceira vez, quando a pomba saiu, ela voltou com um pedacinho de ramo, e aí Noé viu que a água havia baixado e já havia terra para que a arca pudesse se ancorar, e assim ele pudesse retirar todos da arca para novamente dar continuidade à humanidade, novamente dar continuidade ao plano salvífico de Deus. Por que chegou a este ponto? Como vimos anteriormente sobre o pecado ele foi infiltrando o coração do homem ao ponto do homem se esquecer totalmente de Deus, ao ponto do homem se voltar contra Deus. Às vezes nós, em nossas atitudes, em casa, com os nossos irmãozinhos, com os nossos pais, agimos de tal forma, com desobediência, com egoísmo, que facilitamos com que o pecado infiltre em nossos corações ao ponto de desagradar também a Deus. Então, por isso que nós devemos redobrar as nossas atenções para com as nossas atitudes, para que não caiamos mais no pecado, não caiamos mais em desagradar a Deus. E essa foi a nossa aula de hoje sobre Noé. Depois de Noé, também tem os patriarcas que nós iremos conhecer um pouco. Noé constituiu família, a família dele cresceu, se multiplicou, encheu a terra, Deus abençoou e prometeu a este pacto que fez com Noé de jamais destruir a criação, a sua criação, a humanidade, novamente. E aí surgiu um arco-íris no céu em sinal de aliança e fidelidade. E através dessa aliança que Deus fez com Noé, toda a humanidade dela pode beber. Hoje Deus ele continua fazendo diversas alianças de amor e fidelidade, particularmente com cada um de nós. Por isso que devemos, como Noé, ter em nossos corações a abertura para uma aliança e um compromisso com Deus. As pessoas são más, as pessoas más, diversas pessoas, mas nós devemos buscar a Deus ao ponto de não nos tornarmos más também. Depois de Noé, o primeiro patriarca que nós iremos ver que surgiu se chama Abraão. A Bíblia nos conta que Abraão ele veio de uma cidade chamada Ur, na Caldeia, e aí era um homem justo e bom, chamava Abrão, um homem de muita fé. Quando Deus o chamou, Deus fez uma aliança com ele, convidou para que ele deixasse a sua terra natal, deixasse tudo que tinha para poder segui-lo. E assim Abraão fez, aceitando o convite de Deus. Ao aceitar esse convite, ele passou a se chamar Abraão, e aí foi para a sua missão.
no qual ele formou uma aliança de um povo numeroso. Abraão tinha como esposa Sara. Sara e Abraão já eram velhos e não podiam ter filhos, né? Entretanto, Deus concedeu a Sara que ela pudesse conceber na velhice, depois de Abraão ter tido um outro filho com uma outra esposa mais nova, mas a linhagem prometida deveria partir de Abraão e Sara, e não de uma outra mulher. E aí nós vamos dar continuidade nas próximas aulas acerca dos patriarcas, iremos desenrolar cada vez mais a história deles para podermos chegar em Cristo Jesus. Antes de encerrar a nossa aula, possamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por este encontro, invocando o Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.